telespectadores da TV Ali, ouvintes da Rádio Ali, trabalhadores da imprensa. Senhor presidente, eu quero aqui registrar que algo de bom aconteceu na sensibilidade do Palácio do Planalto, deputado Belarmino Lins, que hoje acordou mais feliz, mais alegre, mais eufórico, no sentido de ter a sensibilidade, luta essa capitaneado, deputado Vicente, pelo um senador do Acre, de restabelecer o fuso horário da região do Alto Solimões, Alto Purus e Alto Juruá. Crianças que iam para a aula e que acordavam 5 horas da manhã, mesmo morando próximo à escola. E agora esse horário está restabelecido, não mais prejudicando não só os estudantes, como os trabalhadores da educação, mas também aquelas pessoas que ali moram. E eu quero aqui parabenizar essa ação, que atende um clamor daquela população e restabelece o horário da natureza e o horário que as pessoas possam estar presente e vivenciar. Mas, senhor presidente, eu não poderia nessa manhã deixar de manifestar de uma preocupação de que ontem, na CPI da telefonia, nós ouvimos, deputado Orlando Cidade, algo estarrecedor, de que, oficialmente, as empresas que operam na telefonia móvel e na internet nesse estado simplesmente não têm compromisso nenhum, algo que nós já sabíamos, para com os consumidores. Vejam que o presidente da Prodan, com seu depoimento na CPI da telefonia, estava afirmando para todos nós, afirmou para todos nós, melhor dizendo, de que a empresa Embratel, que tem o seu cabo de fibra que passa no município de Humaitá, que passa no município do Castanho, não o faz no sentido de possibilitar a internet nestes municípios, porque a empresa não tem retorno econômico. Porque não está no planejamento da empresa de ter a viabilidade do retorno econômico. Da mesma feita, o tão anunciado linhão que possibilitaria a todos nós o acesso à internet nos municípios do Médio Amazonas, também não terão esse dispositivo, mesmo que com a participação da Tele ligada ao governo federal, à Eletrobras, que está nesta incursão. E que o acesso para os municípios que estão sobre a jurisdição, que estão ali à margem do gasoduto Coari-Manaus, terão acesso à internet por causa de uma parceria do governo do Estado com a Telebrás e com essa parceria de recursos para disponibilizar a internet nesses municípios. Não significa que nós teremos rede de fibra na área urbana desses municípios. E que também, deputado Marco Antônio, Vossa Excelência, que naquele momento estávamos juntos, tratando da questão da telefonia e da internet, que quando foi anunciado, e aqui em Manaus, com a presença do ministro Paulo Bernardo, com a presença do então presidente da Anatel, ministro Sardenberg, da chegada em Manaus do backbone vindo da Venezuela, através da operadora da Oi Telemar, financiada com recursos de um banco estatal, o Banco da Amazônia, e de que efetivamente, nós não temos a resolutividade na questão da internet na cidade de Manaus, bem como isso não alterou os valores praticados por essa empresa e por outras empresas desse consórcio, e que também a população, e isso já foi dito em inúmeros depoimentos que nós temos recebido na CPI da telefonia, de que faz um contrato de um valor com uma quantidade, em média, o que ocorre é que se fecha, um exemplo, você faz um contrato de 10 megas, mas a empresa só lhe entrega 10% disso que está pactuado, disso que está contratado. Então, é algo estarrecedor, é algo que a gente fica a se perguntar. Nós teremos o linhão de Tucuruí, que está trazendo a fibra para
possibilitar essa internet. A cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, que tem hoje, segundo dados do IBGE, em torno de 50% da população desse estado moram aqui nessa cidade. E não se tem direito à internet. Imaginem os municípios que estão no interior com essa política, que é uma política extremamente nociva para a sociedade amazonense, que não permite o direito ao uso da internet por as operadoras, que cobram um valor absurdo, e para concluir, senhor presidente, e que não entregam este produto, e também nesta mesma linha a questão da telefonia móvel e da telefonia fixa. E para completar e concluir, senhor presidente, eu queria aqui passar duas informações. Deputado Vicente Lopes, que é talvez entre nós parlamentares o que tenha maior conhecimento de causa das pessoas, da vivência da região do Alto Rio Negro. Ontem nós recebemos um vereador da Câmara de Barcelos, que não destoa do que a gente ouviu de todo o interior do estado do Amazonas. Não tem uma comunidade que o telefone, aonde tem telefone, esteja funcionando. E não tem uma comunidade do que estabelece o plano de metas da universalização da comunicação que esteja sendo atendido pela telefonia pública. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deputado Marco Rota, por sugestão nossa, convocou a FUNAI para vir depor. Até porque, no que diz a resolução da universalização da comunicação, aonde, deputado Vicente, tiver uma aldeia indígena, tem que ter o telefone público. Aonde tiver uma escola, deputado Orlando Cidade, tem que haver o telefone público. E a FUNAI simplesmente não veio contribuir com essas informações, com esses dados, para que a gente possa ter a resolutividade desta situação. E, se não bastasse isso, a empresa que trata da questão energética no estado se recusou a vir à CPI. Enquanto muitas dessas operadoras relatam que o problema de ter continuidade no funcionamento do sistema da telefonia móvel é a falta de energia. E isso é lamentável. Até porque o interesse do deputado Rota, do deputado Marcelo Ramos, do deputado adjunto, meu, não é punir ninguém, mas sim que a gente possa contribuir, inclusive, com essas operadoras para melhorar o sistema e garantir o acesso à comunicação e informação à população do nosso estado. Senhor presidente, deputado Belarmino Lins, eu ouso interromper Vossa Excelência para partilhá-lo no sentido de que parabenizá-lo pela lembrança por um dos assuntos que verdadeiramente alterava a vida dos amazonenses em alguma parte da região amazônica, deputado Inconi, da imprensa televisiva do nosso estado, que preside a CPI da telefonia. O retorno do status quo do problema do fuso horário, onde algumas regiões passou a ter uma diferença de 2 horas, de tal forma que isso traduzia em prejuízo aos nossos irmãozinhos, deputado Orlando Cidade, do interior do Amazonas, né? Particularmente nas áreas abrangidas por essas alterações. E Vossa Excelência, como municipalista, um homem forjado naquela região do Marau, com profundo conhecimento, inclusive também das causas indigenistas do nosso estado, porque lá está uma das maiores reservas, que é o Saterê Maué, onde o caba faz o teste da tucandeira, metendo a mão na casa da tucandeira, e se ele meter a mão e não reagir, é porque o caba é de fé mesmo, para não usar outra expressão. Se o caba não for, ele vai mostrar o que não é. De tal forma que, em Vossa Excelência, via tribuna e fazer essa menção do fuso horário, Vossa Excelência demonstra que está atenado com as mudanças que interessam o nosso estado e a nossa população do interior do Amazonas. E Vossa Excelência tem feito esse papel muito grande com a experiência de ter sido já secretário de Estado, prefeito 2 ou 3 vezes da cidade de Maués, aquela bela cidade que tem aquelas praias que circunda a grande e a bela Maués, dos Leites, a Maués dos Esteves, a Maués dos Paiva, a Maués dos Miquiles. Enfim, Vossa Excelência é um vergalhão
essa política interiorana do Amazonas. E eu não podia, deputado Sidney Leite, Vossa Excelência, que também tem despertado em todos nós uma forte indicação para ser o nosso magnífico reitor da Unialean. E muitas vezes até eu me confundo ao falá-lo, citá-lo como Sidney Leite, eu faço a citação como Sidney Paiva, pelo grau de amizade com que Vossa Excelência tem. Mas eu quero, por fim, e por derradeiro, falar com relação à CPI da telefonia. Vossa Excelência que integra com muita competência a CPI. Vossa Excelência que tem participado de todas as reuniões, e Vossa Excelência desabafava aí no sentido de que uma das empresas, um dos dirigentes da empresa teria se recusado a vir à Assembleia do Amazonas, que a Assembleia representa a sociedade amazonense, de vir aqui prestar esclarecimento. Eu acho que a CPI está na obrigação de convocá-los, nem que tenha que recorrer à coercitividade, de vir aqui de forma coercitiva para prestar esclarecimento à CPI, sob pena de querer, lá na frente, de desmoralizar a CPI, que é um instrumento sério que esta Assembleia pouco recorre, pela importância que representa, para respeitar o Poder Legislativo e uma CPI que realmente cuida dos interesses da sociedade menos favorecida. Por aí eu parabenizo Vossa Excelência pela permanente eloquência com que assume a tribuna do povo amazonense. Obrigado, deputado Belarmino Lins. E só informando o deputado Marco Rota, já tomamos providência no sentido de intimar essas duas instituições, tanto a Amazonas Energia quanto a FUNAI, e ele está me informando aqui que as duas virão, até porque o espírito democrático do nosso presidente, deputado Marco Rota, não quer trazer ninguém para vir depor nessa CPI de forma coercitiva, com força policial. Tanto é que abriu mão de intimar, mas de convidar a todas as empresas, as instituições, os órgãos governamentais para virem depor e dar a sua contribuição com essa CPI, até porque era um compromisso de todos nós, no sentido de que essa CPI seja um exemplo também para o país, no sentido de robustecer com informações, com dados, com depoimentos, para que a gente possa contribuir efetivamente para a melhoria do sistema. Senhor presidente, eu concluo na condição de presidente da Comissão de Educação. Quero saudar todos os jovens que hoje estão aqui na galeria dessa casa, sejam bem-vindos. A todos os estudantes da Escola Municipal Francisco Pereira de Araújo, sejam bem-vindos, meus caros estudantes. Saudar, hoje nós temos aqui alunos do 9º ano, última série do ensino fundamental, né? E saudar os professores José Leir, Sônia Maria Lobato, seja bem-vindo, professora, professora Maria Antônia e professora Liliane de Freitas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Agradeço.